Olá, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir chegando. Mais uma live. Quando eu vou para Belém, eu adorei Belém. Louca para comer aquele negócio lá, maniçoba. Eu não sei ainda. A agenda pro ano que vem ainda não tá definida, gente. Boa noite, gente. Aproveitar para ver um pouquinho vocês. Oi, Raquel. Boa noite. É isso aí, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cálculo de preço de novo, né? É a segunda live sobre esse tema. A primeira foi um sucesso, acho que faz bastante sentido a gente conversar sobre isso. Olá. E hoje especificamente vou mostrar como que a gente calcula todos os itens para fazer uma restauração semidireta. Boa noite, gente. Então, a restauração semidireta é uma restauração muito interessante para o nosso consultório, para o dia a dia do clínico, né? Do clínico comum aí, que senta todo dia no mocho, assim, tem um público muito grande de restaurações mais extensas na região posterior. E infelizmente não são todos os pacientes, eu digo que assim, a minoria pode pagar por uma restauração indireta em cerâmica na região posterior. E aí a gente tem essa demanda. Toda vez que eu ensino, eu posto essa técnica que eu gosto muito, eu faço bastante no consultório, ela é muito viável. Quem não conhece a técnica e está chegando aqui só para conhecer um pouquinho mais de precificação, eu fiz uma live explicando todo o passo a passo dessa técnica, tá lá no YouTube, então tá bem explicadinho lá. E quem já foi meu aluno de restauração posterior já aprendeu e faz. E tem muita gente aqui no Instagram que só de acompanhar o passo a passo que eu ensinei e as dicas que eu tô dando já tá fazendo, estão me mandando as imagens e é bem bacana. Agora, o mais interessante de tudo isso é o quanto cobrar por esse procedimento. Não só por esse, né, mas como todos os procedimentos que a gente faz no consultório, a gente precisa saber calcular os nossos custos, o que vai de material, colocar um certo lucro, né? Porque eu sempre falo que se a gente for querer, a gente faz muita caridade, acho que o dentista brasileiro ele tem essa característica, né, de fazer caridade, de ajudar as pessoas, isso é muito bom. A gente escolhe, né, para quem a gente quer realmente fazer um trabalho de forma gratuita para atender alguém que não tenha condições, mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia de consultório, a gente precisa ter lucro, né? A gente não pode trabalhar no vermelho, a gente precisa ter uma saúde financeira no nosso consultório, isso é muito importante. A minha vida mudou bastante, quem já assistiu a primeira live, eu já contei toda a história, mas quem não assistiu, volta lá para assistir, tá no YouTube também, tá no IGTV. Quando a gente não calcula, e acho que o dentista ele não aprendeu a fazer isso, eu acho que, não sei vocês, mas eu não aprendi, a gente não teve nenhuma formação administrativa. Então a gente trabalha bastante e a gente imagina um preço através da concorrência ou perguntando para os colegas, isso acaba não sendo uma maneira ideal. Então, por muito tempo também fiz assim, dessa forma, perguntando mais ou menos quanto que eu deveria cobrar, mas eu nunca parei para... Oi, Sandra! Vou mostrar, Sandra da Voco, querida. Ó, hoje o nosso cálculo é semidireto. Sandra me ajudou demais lá no curso no Rio. Então, acho que se a gente não souber calcular, a gente vai só trabalhar e pagar conta, né? A gente não vai prosperar, ter um lucro. Então, é muito importante que a gente saiba fazer esses cálculos. E hoje eu vou mostrar direitinho como que a gente faz o cálculo e como que a gente chega num preço final justo. Como alguns colegas falaram ali, me mandaram um feedback bem bacana, a gente está sendo honesto conosco e a gente está sendo honesto com o nosso paciente. Então, o preço ele é calculado com uma somatória de custos do teu consultório, com uma somatória de custos de material, que vocês vão perceber que o material ele não influi tanto, mas é importante que a gente saiba calcular. Ele é
composto também pelas taxas que a gente paga, né? Então, o dentista muitas vezes parcela no cartão. Eu vou simular para vocês uma coisa muito interessante. Então, você pode oferecer o parcelamento que você achar interessante para o seu paciente, desde que você tenha colocado esse parcelamento. Então, se você parcela em 3, é uma coisa. Se você parcela em 5, é uma outra situação. E se você quiser parcelar em 10, é completamente diferente. Então, muitas vezes, antes de eu fazer esses cálculos, de eu ter conhecimento dessa importante fase que é colocar tudo no papel, ou agora num programa, né, que é muito mais fácil, eu dividi em 10 para o meu paciente. A hora que eu receber, eu falava, nossa senhora, não sobrou muita coisa. Então, é muito importante o dentista assumir esse papel. Não tem jeito da gente escapar. Eu vi alguns colegas me falando assim, olha, eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não consigo parar para calcular, eu trabalho muito, eu atendo convênio. Então, quem não tem tempo para administrar o consultório, infelizmente, não vai ter tempo para ganhar dinheiro também, né? É uma triste realidade. Nós somos responsáveis para calcular isso, e porque assim, a gente contratar alguém para fazer isso sai muito caro, né? Não dá, a gente não tem essa situação no nosso consultório do dia a dia, o consultório do dia a dia do dentista brasileiro. Então nós precisamos parar um pouquinho e botar a mão na massa e calcular certinho os nossos custos e o quanto que a gente pode cobrar desse procedimento. Se você chegou ao final e o valor você acha que pode subir um pouco para ter um pouco mais de lucro? Ótimo. Se você chegou ao final e esse valor está muito alto, vamos voltar no que influencia nesse preço. Será que você não está dividindo muito no cartão? De repente você poderia oferecer em menos parcelas? Será que você está pagando muito imposto de renda? E aí de repente você poderia, você poderia pensar um pouco a respeito de como que eu faço para reduzir um pouco esse imposto, se eu me torno uma pessoa jurídica, se eu mantenho uma pessoa física, se eu trabalho melhor o meu livro caixa. Então, se eu consigo diminuir os custos do meu consultório, os custos fixos, oi Marli, ou se eu consigo também, talvez, mexer em alguns pontos importantes que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, eu vou virar, agora eu da outra live eu tentei fazer metade a minha cara, metade o computador, não ficou bom. Então, agora eu vou virar, boa noite, gente. Eu vou virar para mostrar a tela, para explicar certinho como que a gente vai calcular. Tá? Antes de virar, eu vou mostrar alguns materiais que são difíceis de calcular. Materiais que o dentista não faz ideia de rendimentos. Então, quando a gente vai fazer uma semidireta, normalmente, que legal! Normalmente a gente vai usar o silicone para modelos da Avoco, que é aquele material rosa, que todo mundo me pergunta, que material é esse? É o silicone para modelos da Avoco, ele é muito prático, eu não conheço nenhum outro material. Talvez uma ideia seja moldar e vazar com gesso, mas aí você já tem um tempo maior e você vai perceber que tempo é dinheiro, é muito dinheiro no consultório. Então, isso aqui eu já calculei mais ou menos o rendimento para falar para vocês. Outra coisa que é difícil do dentista calcular, broca. Quanto que a gente calcula de broca? Então, aqui no consultório eu calculo mais ou menos que uma broca eu esterilizo 3 vezes. Se você achar que consegue usar por 5 vezes, ok. O importante é que você entenda que essa é uma broca que você vai ter um tempo de vida contado ali, de 3 a 5 no máximo. Então, a gente pega o valor da broca e divide por 3. Se você for colocar que você autoclava 3 vezes. Se você autoclava 5 vezes, você tem que dividir por 5. Então, são cálculos que o dentista normalmente não consegue fazer. Outra coisa... cimentos, estou com vários aqui. Então, a gente vai usar um cimento para fazer a cimentação dessa pecinha. E aí, quanto que rende esse cimento? Cimento resinoso tem um valor, né? Dependendo da marca, um pouco mais caro, outro mais barato. Também coloquei um rendimento. Então, me falaram já esse da Ihler, né? Eu não conheço. Talvez possa ser uma opção, também preciso testar. Mas que o nosso colega escreveu aí que tem um outro silicone para modelos. Então a gente tem também que calcular o cimento, a resina. Então, qual resina que você vai usar?
Você vai usar uma resina melhor, claro, com maior resistência, porque a gente está fazendo uma peça na região posterior, que é uma região que tem um esforço mastigatório maior, então a gente precisa usar uma resina com melhor resistência, com características melhores. E quanto que eu consigo fazer com um tubo de resina? Né? Então, todos esses rendimentos entram no cálculo do preço desse procedimento. Então, vamos lá para calcular. Se quiserem mandando dúvidas, meu marido está aqui acompanhando, ele vai anotando, e aí, porque eu não vou conseguir olhar agora, mas podem mandando as dúvidas, eu peço para ele marcar para mim e a gente vai parando para responder, tá bom? Vou virar para a gente ver a tela. Pera lá, vamos lá. Aqui. Tomara que fique bem visível para vocês. Então, tá tudo ok, gente? Com a imagem, acho que ficou melhor do que da outra vez. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, quando a gente vai calcular o nosso preço, e aqui eu estou na plataforma Pricify, que é a que eu estou usando, que é a que eu estou passando para vocês essas informações. Ah, Paula, eu não vou usar isso aqui agora. Ok, você pode fazer uma planilha. Dá mais trabalho, mas é possível. A informação toda está aqui. Como fazer também eu vou passar para vocês. É mais fácil usar o Pricify? Sim, realmente é. Mas eu entendo que se alguém quiser fazer na mão, bora lá fazer. O importante é fazer. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui na plataforma do Pricify é criar o teu consultório. Então, aqui eu criei um consultório de exemplo, escrevi consultório odontológico, e você vai colocar o teu consultório, o nome que você tem, enfim. Uma coisa importante é definir quantas horas você trabalha por mês nesse consultório, quanto tempo ele é útil, a cadeira, hora de cadeira, tá? Isso é bem importante você definir. Você vai ter que definir mais algumas coisas importantes que vão compor o teu preço. O que você vai precisar? Aqui nesse campo ausência, eu fiz uma média aqui do meu consultório. Mesmo que eu mande SMS, a gente lembra pelo WhatsApp, eu ainda tenho algumas ausências, infelizmente, e desmarques. Ausências, assim, que a pessoa não veio mesmo, faltou e não deu um sinal de vida, não confirmou no SMS, mas não veio, aconteceu alguma coisa, ou esqueceu, ou aconteceu algum imprevisto, e eu fiquei com aquele horário ausente, aquele horário vazio, e vocês já sabem que paciente faltou, você tira do bolso, porque aquele horário que você ficou sem fazer nada, o consultório tá rodando, tá custando para você. Então, esses 20% aqui são calculados. Eu coloquei 20% que seriam ausências e desmarques muito em cima da hora. Então, às vezes a pessoa desmarcou, mas desmarcou com 1 hora de antecedência, eu não consigo colocar ninguém em 2 horas ou 30 minutos. Então, 20%. Para vocês chegarem num valor mais aproximado, é interessante que vocês peguem uma média, talvez dos últimos 3 meses da agenda de vocês, e comecem a contar quantos vocês atenderam e quantos desmarcaram ou faltaram, e façam uma proporção. Pode ser até que fique mais se você não usa. Antes a minha era 35%. Eu não usava SMS nem WhatsApp para lembrar. Então as ausências eram maiores. Eu também tenho um aviso aqui que a pessoa, se faltou, vai ter que acertar uma taxa. Eu acho meio desconfortável isso, mas infelizmente para alguns pacientes foi necessário, mas não funciona totalmente. Eu não sei como resolver para ter. O ideal seria 0% ou pelo menos 5% de ausências. Diminuiria muito os custos do consultório, mas a gente precisa colocar isso, porque isso acontece em todo consultório, para que esse horário que ficou vazio seja redistribuído. Então, isso seria essa parte aqui de ausência. A parte de depreciação, 10%, seria então a depreciação dos seus equipamentos. Equipamento, cadeira, alta rotação, até a parede que precisa ser pintada, o piso.
Que nem o meu piso, ele não tá legal, eu tô planejando fazer uma pequena reforminha aqui. Então, onde eu vou tirar esse dinheiro? Então, esses 10% é um caixa que você vai tendo para fazer pequenas alterações, mudanças, investir em marketing talvez. Você pode colocar até mais, 20%. Então, seria um lucro do teu consultório, um caixa para giro, para chamar aquele técnico que cobra por hora para ir no teu consultório para ver teu equipamento que quebrou. Então, isso aqui é importante que você defina 10, 20, 30%. Eu acho que são valores legais. Aqui a pior parte, a parte do imposto. Aqui nesse exemplo que eu criei para conversar com vocês hoje, eu coloquei a pior situação, 27,5% de imposto. Quando a gente faz o livro caixa, mesmo sendo pessoa física, a gente consegue reduzir esse imposto. Por exemplo, se o teu custo, você tem um custo e você tem um lucro mais ou menos o dobro do teu custo, ele abate bastante ali no teu livro caixa. Então, você acaba reduzindo um pouco esse imposto utilizando corretamente o livro caixa. Outra forma seria você se transformar em pessoa jurídica. E aí você também tem uma redução de imposto. Quem pode orientar vocês, se está mais interessante se manter como pessoa física ou pessoa jurídica, é o teu contador. Ele faz os cálculos, a todo momento eu sempre faço esses cálculos com o meu contador. Eu aumentei mais uma funcionária, os meus ganhos aumentaram e eu estou pagando muito imposto. Talvez chega num determinado momento que é interessante que você talvez migre para a pessoa jurídica. Mas o teu contador faz essas contas e te orienta em relação a isso. Então, eu deixei aqui nesse exemplo que a gente está conversando hoje a pior situação. Porque hoje em dia, todo mundo pede recibo e todo mundo passa no cartão. Então, você tem que dar o recibo direitinho, declarar certinho. Aqui é o cartão de crédito e a taxa de parcelamento. Esses dois dados você vai precisar buscar na maquininha que você usa no seu consultório. Então, se é Cielo, se é PayPal, enfim, se é Moderninha, tem várias. Tem algumas com taxas bem melhores do que essas que eu coloquei de exemplo. E isso é uma maneira de economizar também. Então, quanto menos você pagar de taxa de cartão, de parcelamento, melhor. Então, aí a gente vai buscar essas informações na maquininha que você contratou para o teu consultório. E aqui você vai colocar um parcelamento máximo que você vai oferecer para o seu paciente. Eu sou tão boazinha, eu coloquei aqui nesse exemplo 10 vezes. Então, quando eu chegar no preço final, ele já vai ter embutido a taxa do cartão e esse parcelamento de 2,99 ao mês. Tá? Então, eu já vou ter calculado tudo isso. E vocês vão ver que quando eu parcelo em 10, eu tenho um valor. E se eu parcelar em 5, esse valor muda bastante. Tá? Então, é importante a gente preencher essas informações. Depois, uma outra coisa que conta muito na hora que a gente vai calcular o nosso preço é saber a nossa hora clínica. Quanto custa a sua hora clínica? Toda vez que alguém me pergunta, algum colega me pergunta, Paula, tá bom, quanto que você cobra por esse procedimento? Aí eu pergunto pro dentista assim, quanto que é a sua hora clínica? Você já calculou? A maioria fala para mim assim, não faço ideia, nunca calculei. Então, talvez o primeiro passo para quem ainda não começou a fazer o cálculo dos seus honorários, dos seus preços, da sua tabela de preço, é isso. Põe no papel todos os seus gastos mensais. Aqui vocês vão ver 13º do dentista. Olha que interessante, eu quero ganhar 13º, eu cansei de só pagar 13º, eu quero 13º. Pega seu salário lá, divide e coloca aqui, tá? Então aí você já vai ter um valorzinho todo mês destinado para isso. Aluguel, brindes, café, água, bolo, condomínio, CRO, se eu pago uma divulgação mensal, escritório, faxineira, FGTS, ISSQN, INSS da funcionária, ou taxa do lixo eu tenho que pagar aqui, luz, material de escritório, material de limpeza, a NET, que é a internet, papelaria, o programa que eu uso para gerenciar o consultório. O 13º das funcionárias, eu preciso também ter esse caixa,
né? O valor da secretária, o seguro do consultório, o SMS que eu gasto. Então, eu devo colocar e preencher da melhor forma possível todas essas informações. O CRO, que é anual, você pega o valor anual e divide para encontrar o valor mensal. Certo? Então, a partir do momento que você definiu e colocou no papel todos os seus gastos, você já tem uma informação importante, que é quanto custa a tua hora clínica. Depois aqui, a gente vem no dentista e o Dr. Luiz, desse consultório que eu criei aqui como exemplo, ele definiu que um bom salário para ele seria 8 mil. Eu tenho dúvidas de definir esse prolabore, esse meu salário. Como que eu faço, Paula? Assiste a live, assiste a live que eu fiz, ou vem aqui que a gente tem perguntas, a gente tem vídeos com todas o passo a passo, com várias informações para preencher tudo isso aqui, tá? Então você vai ter que definir um salário justo, adequado para a tua vida, nesse momento profissional que você está. Isso aqui é muito individual, eu não tenho como falar. Isso aqui é muito particular. Agora a gente vem para preencher os materiais. E aqui que é onde o dentista mais tem dificuldade quando a gente está calculando o preço. Tanto se for no Pressify, como se for numa planilha mesmo que o dentista faça. Por quê? Nós temos muitos materiais envolvidos em cada procedimento. Então, eu coloquei os materiais aqui, então a gente tem eles listados em ordem alfabética. E para ajudar vocês, eu coloquei todos esses materiais aqui, nessa aba. Então, se você está usando aqui o Pressify, você pode vir aqui em rendimento dos materiais e ele já vai te dar. Por exemplo, o adesivo, a gente usa bastante. Vamos lá ver o adesivo para vocês verem como é que funciona. Então, eu coloco um adesivo, tá? Se você tiver dúvida, a hora que você coloca o cursor ali, ele dá um lembretezinho, o nome do teu material. O custo do material. Eu coloquei que o adesivo que a gente usa aqui nesse consultório, ele gira em torno de R$280. Então, aqui, preço da embalagem. Descrição das unidades. Então, aqui, eu coloquei que esse material, ele tem uma unidade em gota. E 1 ml é equivalente a 40 gotas, aproximadamente, tá? Então, você vai definir de acordo com o uso de cada material. Uns vão ser gotas, outros vão ser porção, outras vão ser centímetro. Por exemplo, tira de acabamento interproximal, vai ser em centímetro. Fio retrator vai ser em centímetro, né? Então, luvas vai ser em par, agulha vai ser uma unidade, tá? E aqui, embalagem, unidades por embalagem. Então, quantas porções rende esse meu adesivo? 200, tá? Então, é claro que isso é uma conta aproximada. É o que eu estou sugerindo para vocês, de acordo com informações que eu busquei, mas cada um fica, pode deixar isso mais refinado o quanto queira. E aí o procedimento, eu uso 2 gotas desse adesivo nessa restauração semidireta, que é uma grande reconstrução, tá? Então, essa é a forma que a gente vai preenchendo os materiais. Então, a gente vai ter vários materiais preenchidos aqui nesse consultório e para ajudar vocês, tem aqui uma tabela com tudo. Depois que eu coloquei todos os materiais, que é a parte que dá um pouquinho mais de trabalho, mas é uma vez só que você faz, a gente vai começar a colocar os nossos procedimentos. E o procedimento de hoje é a restauração semidireta, uma grande reconstrução que a gente faz no nosso paciente para ser um trabalho melhor, mas de melhor qualidade, para aquele paciente que não pode pagar por uma cerâmica e que se você fosse fazer essa restauração enorme de maneira direta na boca dele, não ia ficar tão bom. Ponto de contato, escultura, fotopolimerização, oclusão. Então, quando a gente obtém um modelo do paciente que trabalha fora da boca, a gente trabalha melhor. Para obter esse modelo, a gente vai utilizar o silicone para modelos. E eu coloquei aqui que eu gasto 2 horas para fazer esse procedimento.
Isso também é muito individual. Pode ser que você no início gaste 3. Eu faço em 2. É bem tranquilo para mim fazer em 2 horas. Então eu coloquei aqui, ó, tem o custo extra? Eu não tenho custo extra, porque eu não tenho protético. Se eu faço uma restauração indireta, daí eu já tenho que botar o valor do protético. Então aqui a hora clínica. Deixa eu baixar aqui. E aqui todos os materiais que eu vou usar. Agora vocês vão ficar assim, nossa senhora, hein? Ácido fosfórico. A gente usa condicionamento, né? Adesivo, agulha para anestesiar o meu paciente, o alginato para poder moldar. Esse aqui é o anestésico que a gente vai usar para dar anestesia e o anestésico tópico que a gente aplica. Bioassept é um material, é o produto que eu uso para limpeza das mãos e eu também coloco aqui. Brocas diamantadas, brocas esféricas, carbono, cimento resinoso, uma clorexidina para fazer limpeza de cavidade, um copo pequeno para o paciente fazer o bochecho, dique de borracha para isolamento, envelope estéreo que acondiciona todos os nossos materiais, o Epitex, que é a tirinha de acabamento interproximal, fio dental, fio retrator, gaze, guardanapo, ionocil para proteção, o isotape para isolamento também dos dentes vizinhos, mais broquinhas que a gente usa, lâmina de bisturi, a luva, a máscara. Se mostrar isso com o paciente, eles não vão acreditar, né? O quanto de coisa que a gente gasta para fazer um procedimento. Mas vamos lá. Máscara, microbrush, pedra pomes, película de raio-x para confirmar se está tudo bem antes, para radiografar depois para ver se ficou tudo ok. O polidor, os polidores. O Power Block, que é o bloqueador de oxigênio, Propé para mim, para o paciente, para auxiliar, resina para restauração, rolete de algodão, silano, silicone para modelos da Voco, sugador e o Surfic, que é o material de biossegurança. Eu quero voltar só para mostrar para vocês o silicone para modelos. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Silicone para modelos da Voco. Olha só. Deixa eu abrir para mostrar para vocês. Então, coloquei aqui. Coloquei o custo do material, tá? A gente paga... Normalmente vem uma caixinha com 2. Eu achei legal colocar o preço. E ele tem 50 ml em cada cartucho. Se você quiser, como a gente compra já de 2, colocar o preço total e colocar 100 ml, ok também. Mas eu achei mais fácil, para o meu entendimento, colocar dessa forma. Cada cartucho de 50 ml tem um custo de 153 e eu consigo fazer 15 modelinhos, tá? Em média. Então, na hora que eu for fazer uma semidireta, eu coloco 1. Então, esse aqui é o silicone para modelos da Voco. Coloquei dessa forma. Outro material que talvez vocês possam gostar de ver seria a resina. Aqui. A resina já tá aqui. Então, eu coloquei uma resina com um custo maior, porque é uma resina mais resistente, né? E aí, a gente colocou aqui o custo. Ela é por porções e rende aproximadamente 20 a 25 porções, tá? Eu coloquei 25, que é uma média. Para restauração posterior, normalmente a gente consegue fazer 20, para anterior 30. Coloquei 25 e aqui na semidireta, ó, olha o pulo do gato, ó, eu coloquei 3 porções. É sempre restauração grande, prefiro pecar para mais. Então eu coloquei que eu uso 3 porções dessa resina para fazer essa grande reconstrução. Então é muito intuitivo aqui, não é difícil de preencher, depois a gente vai pegando o jeito. E você vai fazendo todos os materiais. Beleza, preenchi todos os materiais. Coloquei o meu procedimento, que é a minha semidireta. A hora clínica e tudo mais. Eu vou lá ver. Vamos ver quanto que ficou? Tá todo mundo querendo saber, né? Então, ó.
Esse consultório, exemplo, ele tem um custo de hora clínica de R$ 58. O valor do dentista, o dentista ganha esse preço por hora. Então, eu tenho uma soma de custos fixos com o salário. E esse consultório, para ser viável financeiramente, ele tem um custo de R$ 15.525 por mês. Para que o dentista tenha um salário, olha que gostoso, né? E para que ele pague todas as suas contas e trabalhe com bons materiais. E tranquilamente, tá? Então, aqui tem um exemplo bem interessante. Então, vamos ver quanto ficou. Deixa eu subir aqui um pouco para ficar melhor para vocês. Então, ó, hora clínica, lembra que eu coloquei 2 horas, salário do dentista, custo do material, extra eu não tenho, o custo total ficou este. Aí eu tenho um caixa para depreciação, que seria um caixa que eu vou guardando de cada procedimento para poder fazer manutenção, para poder investir no meu consultório. Eu tenho a taxa de cartão de crédito, eu vou ter o valor à vista, eu vou ter a taxa do parcelamento, quanto que acrescenta, aí eu tenho o imposto e eu tenho o meu preço final. Então, o preço final foi para R$ 700. Então, esse preço final eu divido em 10 vezes para o meu paciente, ele vai pagar 10 vezes de 70. Fica bem acessível e eu consigo fazer com todos os gastos incluídos. Nossa, Paula, ficou muito caro. Eu não consigo vender essa restauração semidireta por 700 no meu consultório. O que eu posso fazer? Vamos voltar lá no consultório. Eu tenho várias coisas que eu posso fazer. Eu posso tentar diminuir o imposto, como eu falei para vocês, diminuir o parcelamento, como eu disse para vocês também. Eu posso diminuir o salário do dentista, eu posso trabalhar mais. Eu trabalho, sei lá, 80 horas no meu consultório, 100 horas, aqui está 160. Eu vou trabalhar um pouco mais, eu vou ocupar mais a minha cadeira. Eu posso tentar diminuir ao máximo essas ausências. Mas vamos fazer aqui uma coisa, vamos diminuir o parcelamento. De 10 eu vou oferecer só 5, tá? Então vamos lá. Vamos alterar, tá? Vamos alterar isso. Coloquei para 5. E agora a gente vai lá no relatório final. Vamos ver para quanto que caiu o preço. Ó, caiu para 645. Então, a gente teve uma queda aqui considerável, né? Para oferecer para o paciente em 5 vezes. Então, essa é uma maneira de diminuir o valor. Então, outra maneira seria diminuir um pouco o salário do dentista. Então, aí a gente teria que ir. Isso ninguém quer muito, né? Mas também é uma forma. Então, se você vir aqui e diminuir de repente vamos diminuir para 5.000. Vamos ver aqui no relatório. Doutor Luiz, agora não vai ganhar mais 8, vai ganhar 5. Vamos ficar mais pé no chão. Ó, reduziu para 560. Então, é interessante porque quando você elabora a sua tabela de preços, tendo aos seus olhos tudo isso que contribui para chegar ao preço final, a gente consegue ter uma visão muito legal da parte administrativa do teu consultório. Você consegue entender quando o seu paciente falta, quando você, de repente, consegue fazer 2 dentes juntos no mesmo procedimento, que você vai estar ganhando. Quando você consegue, de repente, diminuir essas taxas de cartão, olha o valor do cartão, né? Diminuir esse parcelamento, diminuir o imposto. Então, se você consegue de repente pagar, então a gente faz lá, vamos voltar a fazer uma situação melhor ainda. Vamos editar o imposto. Ao invés de 27, vamos colocar 14%. Vocês vão ver a diferença que dá. Então, a gente colocou o imposto de 14%. E olha lá,
464. Então, todos esses fatores têm uma influência direta no teu preço final. E o dentista, aprendendo tudo isso, ele domina muito bem essa parte de elaboração de preços, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver, consultar aqui, tem dúvidas aí que você anotou? Dentistas que trabalham por porcentagem. Deixa eu virar aqui. Oi, gente, voltei. Agora, queria saber de vocês as dúvidas, né? Parece que alguém perguntou sobre dentista que trabalha por porcentagem. Eu não gosto muito de porcentagem, eu acho que a gente acaba não tendo essa visão dos preços. Eu acho que é interessante a gente calcular por exemplo, se eu sou uma dentista e eu vou oferecer o meu trabalho num consultório, eu calculo os meus preços. Eu acho que seria até legal a gente fazer talvez até um outro conteúdo, uma live sobre isso, porque eu recebi também bastante perguntas nesse sentido. Então, eu sou uma dentista que trabalho num outro consultório ou em outros consultórios. E aí eu levo o meu material. Se você leva seu material, então tá vendo que você já tem que fazer esse cálculo como eu fiz aqui. Então você precisa colocar todos os materiais que você usa em determinado procedimento. Se eu vou fazer um implante, se eu vou fazer uma parte de periodontia, se eu vou fazer ortodontia. Então eu sou um especialista, eu sou um dentista e eu vou no consultório de terceiro para prestar um serviço. O que eu preciso pensar? Qual é o meu prolabore, o meu salário? Quanto eu trabalho no mês, quantas horas? Então eu pego o meu salário e divido por quantas horas eu trabalho no mês. Eu vou ter um valor de hora, né? Um valor que eu devo receber por hora. Então eu pego esse valor por hora e eu tenho que acrescentar, eu levo material? Então eu acrescento material. Agora, eu dou recibo para esse paciente ou é o dono da clínica que me chama que vai dar? Olha que importante. Se você dá recibo, você tem que incluir o valor do imposto. O dentista que me contrata pede para que eu leve a minha maquininha. E eu não sei, pode ser uma situação. Então, se o paciente paga lá para o dentista na maquininha dele e ele te repassa e você não tem que dar imposto, nem pagar taxa de cartão, é uma boa, porque é mais simples para você calcular. Calcula o teu salário, divide por hora trabalhada, determina quantas horas você demora para cada procedimento, que nem ortodontia rápido, né? Então, você vai calcular o teu preço por 30 minutos, por 15 minutos. Implante já é um procedimento um pouco mais demorado, cirurgia de terceiro molar. Eu vou fazer uma cirurgia, eu ofereço esse trabalho para outros colegas, eu sou chamada para fazer endo, por exemplo, e eu tenho que levar todo o material. Olha, endo precisa calcular muito bem, porque eles usam rotatório, e eu sei que a lima de rotatório é cara e ela dura poucas vezes. Então você tem que pegar o preço dessas limas e jogar no programa ou fazer os seus cálculos. Então é importante que o dentista que vá trabalhar em outro consultório tenha noção disso. Eu vou e só levo o meu trabalho. O profissional da clínica dá todo o material, ele paga o imposto, ele recebe do paciente, ele tem todo o custo de manutenção, eu só vou fazer a cirurgia e volto para casa. Então, você só tem que saber o teu prolabore, você nem precisa do Pressify. Porque aí a situação melhor, né? Se você não precisa dar imposto, dar recibo, se você não precisa passar no cartão nem levar material, você só precisa saber quanto custa o teu salário, quanto tempo você vai demorar para fazer aquele determinado serviço. Então, vejam bem, respondendo a pergunta do colega, eu sou uma dentista, vou prestar serviço num consultório de terceiros. Se o consultório me dá tudo e eu não tenho que dar recibo de nada, eu tenho que saber só meu prolabore. É fácil. Eu quero ganhar, como um exemplo ali, eu quero ganhar 8 mil, eu trabalho 160 horas por mês, 8 mil divide por 160, minha hora tem que ser R$50. Então, eu preciso ganhar no mínimo isso, certo? Segunda situação, o dentista tem que levar o material, e então ele só vai calcular o material e o prolabore. Ele não precisa dar recibo, ele não precisa passar no cartão, então não tem que se preocupar com isso. É uma situação legal também.
A terceira situação é você vai trabalhar no consultório de terceiro, mas você precisa dividir o imposto, você precisa dividir a taxa de cartão com um colega, dono da clínica, e aí então você precisa calcular isso para poder falar os preços, e aí o Pricify te ajuda bastante, né? Porque vocês viram que ele tem todas essas informações de maneira mais fácil para você incluir. Então isso é uma situação. Eu, dona de clínica, eu tenho aqui meu consultório. Eu recebo dentistas que vêm para fazer implante, para fazer pério, para fazer cirurgia, para fazer endo. Eu não faço isso. Aí eu chego para o especialista e pergunto assim, quanto você quer para fazer um canal de molar? Aí a especialista me fala, eu quero X. Você vai trazer o material ou eu vou dar? Aí a especialista fala para mim, eu prefiro trazer o meu material. Porque eu gosto de trazer tudo separadinho nos meus kits, eu trago meu rotatório, eu trago meu localizador apical, eu trago minha película de raio-x, eu trago tudo. E eu cobro X para vir no seu consultório fazer o canal. Eu entro no Pricify. E aí, outra informação importante, quanto tempo você vai demorar? Em média, eu demoro 2 horas. Em média, eu demoro 2 consultas de 1 hora. Então, aí você vai entrar no Pricify e vai colocar a hora clínica, porque o outro dentista que está vindo no teu consultório, ele está usando o seu consultório, está depreciando, né? Então, você precisa calcular isso. Então, você vai colocar a hora clínica, você não vai colocar, por exemplo, o salário do dentista. Daí você tira, porque eu não estou ganhando naquele procedimento. Eu tenho que colocar um custo extra, que é esse custo desse procedimento, entendeu? Então, o dentista falou que cobra X para vir no meu consultório e ele traz todo o material. Então, eu coloco esse custo desse procedimento como um custo extra. E eu tiro o custo do dentista. Lá no relatório eu tiro. Aí a gente inclui, não vai ter material, porque o dentista está trazendo, mas eu passo o cartão do meu paciente. Então, inclui taxa do cartão. Eu dou o recibo de imposto de renda para o meu paciente. Então, também inclui a taxa. Então, aí eu consigo chegar no preço final, mesmo tendo um outro profissional que vem fazer. Aqui no consultório eu tenho um profissional de endo, que eu faço isso, eu tenho um implantodontista. O implantodontista fala para mim, Paulo, eu cobro X para fazer o implante no teu consultório, para entregar pronto. Então, aí eu incluo esse preço e calculo o preço final para passar para o meu paciente. Então, aí eu não estou perdendo dinheiro, a minha clínica está girando, eu estou pagando o dentista de maneira correta, de maneira honesta, o salário que ele determinou, que ele acha justo para ele vir no meu consultório. Eu estou incluindo o custo da minha clínica e eu estou tendo aqueles 10% ali, que seria a depreciação, como um caixa para investimentos futuros. Tá? Deixa eu ver, quando o dentista presta serviço no seu consultório, o que é melhor, porcentagem ou cobrar só o custo? É isso que a gente está falando agora, Thaís. Eu acho mais interessante a gente calcular o custo, perguntar quanto que ele quer para determinado procedimento e aí eu já pago ele, certo? Eu acho muito melhor do que porcentagem. Porcentagem é difícil de definir. É difícil definir qual a porcentagem ideal, 50%, 30%, 40%, é muito variável. Tem procedimentos que o colega demora mais, tem procedimentos que são muito rápidos, né? Então é muito difícil de calcular por porcentagem. Eu prefiro saber quanto que o dentista que vem aqui no meu consultório quer ganhar. E você, se vai prestar um atendimento no outro consultório, você precisa saber quanto você precisa ganhar para que seja rentável. Sou recém-formada e trabalho em uma clínica pagando aluguel. Qual seria o salário ideal? Pés no chão, para recém-formado, para ter uma noção, para calcular as minhas horas. Olha, Ana Carolina, eu acho que é legal você dar uma olhada lá na minha outra live, que eu fiz assim, como compor o seu salário. Então você precisa saber quanto que você precisa para viver. Eu não sei se você é casada, se você mora com seus pais. Se você mora com seus pais e eles você não tem gasto com aluguel, não tem gasto com comida, o seu salário é só para você, talvez com o pé no chão, não sei, 3 mil, 4 mil para começar, você acha que é interessante, que vai valer a pena para você? Então, depende muito. Dá uma olhadinha lá, que tem como definir um salário bom para você. Você precisa ter uma reserva para investir em estudo.
Então, a gente não pode parar de estudar. Então, esse salário tem que ser um básico para você viver, tem que ter um pouquinho para você investir em estudos, né? E talvez um pouco para diversão também. Então, você vai compondo o teu salário. Agora, quem já é casado, precisa contribuir em casa, paga aluguel, paga água, paga luz, paga escola de criança. Então você percebe que já tem mais tempo de experiência, já tem alguma especialização, então aí esse salário vai sendo de acordo com isso. O programa já tem cadastro, os valores? Os valores tem? Não tem. Sabe por quê? Eu coloquei, por exemplo, um adesivo, a quantidade que tem no adesivo, mas você escolhe. Eu não posso falar para você, usa um adesivo que nem aqui eu coloquei um adesivo de 280, pode ser que você queira usar um de 150, né? Então é interessante que você escolha o material que você vai usar, o preço, né? Que você saiba o preço do material que você está usando. Como se livrar de clínica popular? Acho que a hora que você calcular os preços, você vai pesar na balança. Que é como eu te disse, né? Trabalhar por convênio, a gente trabalha por quantidade. Então aí você percebe, você se desgasta muito. Odontologia muito rápida, ela não é bem feita, infelizmente. A gente trabalhar correndo, a gente não consegue fazer um trabalho bem feito. Então você vai perceber que muitas vezes você pode estar tirando do bolso, né? Agora, uma clínica popular bem administrada, ela dá dinheiro. Tem muita gente com clínica para público C e D, que trabalha bonitinho, né? Que a gente tem bons materiais com preço acessível. Com uma clínica bem montada, você consegue ganhar dinheiro. Agora, com convênio, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que os donos de convênio vão me matar. Mas é muito difícil. Eu tento fazer a conta, mas assim, a dica que eu dou para quem trabalha com convênio e não tem em mente em parar, você tem que reduzir ao máximo sua hora clínica e tem que trabalhar rápido. Muito rápido, né? Cara, queria um emprego em clínica chique, mas só tem vaga na popular. Acho que não, tem vaga em clínica... Não chique não, clínica normal. Minha clínica não é chique, nunca foi. Minha clínica era em bairro. E mesmo assim, sempre fazendo um trabalho bem feito. Então, eu acho que hoje... Se você for pensar, até em um bairro mais simples, as clínicas estão muito bem montadas. Até as pessoas mais simples querem um atendimento bom, né, de qualidade. Então, acho que é isso que importa. Mas no programa ele tem a quantidade? Tem. Daí tem a quantidade que rende cada material. Tem tudo lá. Na verdade, tem tudo que eu consegui colocar, né? Eu tentei deixar o mais completo possível. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou mais alguma dúvida, mandem por direct que a gente responde. É muito importante que a sementinha que eu quero plantar para todos nós é que vale a pena a gente perder um tempo administrando a nossa vida e o início de tudo é saber hora clínica, quanto custa, como chegar no preço final de um procedimento e um preço final justo para você e para o seu paciente, tá? A gente está falando sobre precificação e eu vou deixar essa live salva para quem não conseguiu assistir, para quem assistiu, para quem chegou depois. Vou assistir sua live, captação de pacientes para iniciantes da profissão. Uma boa. Tá bom, vou deixar anotado aqui. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer enorme estar sempre aqui com vocês. E um excelente finalzinho de semana, porque a semana é curta, tem feriado, a gente trabalha menos e gasta mais. Mas faz parte, a gente precisa descansar. Beijos, Keila, pessoal que está sempre aqui comigo, um abraço carinhoso e até a próxima. Mandem sugestões, já mandaram de captação de clientes. Vou tentar elaborar alguma coisa interessante para que vocês pensem em parar com o que não dá dinheiro, com o que não é rentável no consultório, tá bom? Beijo para todos. Tchauzinho.